Deus de amor, muito obrigada por mais um sábado que se inicia, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos unidas aqui ainda que à distância, e podendo estudar mais a tua palavra, daquilo que o Senhor, que tu tens revelado para a gente nessa última geração. Muito obrigada por tanta luz, por tanto entendimento num período de tantas trevas. Nos ajude a valorizar essa luz e estar realmente aqui unidos em não só em corpo, mas em espírito, para entender mais aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos claro em nossas mentes e em nossa vida. Abençoe o estudo, os estudos que teremos esse sábado. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez, naquele sábado. Então, como está no título e a Petra reforçou, nosso estudo hoje vai ser sobre o decreto dominical, o marco do decreto dominical. A gente vai estudar um pouco com base de um vídeo que eu estava vendo da Tess, que ela fez lá na Uganda. Ela fez, eu acho que uma escola de profetas, digamos assim, lá, em 2020, em janeiro. E o primeiro vídeo, que é o de 6 de janeiro, ela comentou algumas coisas relacionadas ao decreto dominical que eu achei bem interessante. E como a gente está se aproximando, né, desse marco e a gente, enfim, sabe que ele tem, que não é uma coisa assim simples, ou, ou algo suave simplesmente de passar, né? A gente sabe que é um marco tão esperado por todo o adventismo há 200 anos, e nós como movimento entendemos que já estamos na agitação. Inclusive, sábado passado teve um estudo bastante interessante da Barbie, que a gente pensou sobre isso. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nesse marco, nas características desse marco, né? Eu vou fazer algumas coisas desse estudo de 2020, que não é um estudo, digamos assim, tão recente, já vai fazer seus 4 anos, então não vai ser nada novo, extraordinário, mas eu acho algumas coisas que vale a pena a gente lembrar, reforçar ainda mais, sabendo que a gente está tão perto desse marco, né? E é o próximo marco que nos aguarda, nos espera. Eu queria que vocês participassem, que comentassem, levantar a mão, quando quiser falar, mas talvez eu não veja. Então, se vocês quiserem abrir o microfone e pedir para falar em algum momento, sintam-se à vontade. A gente vai começar, na verdade, fazendo uma lista. Eu queria que a gente pensasse sobre o decreto dominical, inicialmente, assim, de maneira mais livre, aberta, digamos assim. O que que a gente entende no nosso movimento sobre o decreto dominical? O que que nós sabemos sobre o decreto dominical como movimento? Eu vou compartilhar a tela e eu quero que a gente faça uma lista e em contraposição que a gente não sabe, dúvidas que a gente pode ter em relação a isso. Então, eu estou fazendo essa pergunta para vocês, eu gostaria que vocês pudessem responder, mas primeiro eu quero direcionar a pergunta, né, do que a gente sabe sobre o decreto dominical em relação ao que o Jeff nos trouxe sobre o decreto dominical. Isso fazendo como uma revisão dos últimos estudos do Parminder, em novembro, agora que ele comentou um pouco sobre isso, de que o Jeff trouxe alguma verdade em relação ao decreto dominical que a Igreja Adventista não tinha enxergado ainda, não aceitou em sua maioria, mas que foi fundamental também para o surgimento desse movimento, e nós, estando aqui, acreditamos nisso. Então, qual que foi essa... Se alguém lembra que o estudo do Parminder, que foi agora recente, ou, né, consegue recorrer na memória, qual que foi a questão em relação ao decreto dominical que o Jeff trouxe para a gente, como movimento, lá no início? Que o decreto dominical seria para esta geração. Isso. Muito obrigada, Mati. Eu vi que o Gabriel está com a mão levantada. Se quiser falar, eu vou começar a compartilhar a tela agora para a gente escrever. E falar também a iminência, né, do decreto. Exatamente. Muito obrigada. E agora, o que que a Tess trouxe para a gente? Eu vou compartilhar a tela para escrever. Então, eu vou colocar que é nessa. Estão vendo a tela, né? Geração.
Agora, se vocês levantarem a mão, eu não vou ver. Então, peço que vocês só abram o microfone, se possível, e falem. Além de que é nessa geração, isso foi o Jeff. Qual que foi o aporte que a Tess trouxe especialmente pra gente? Até se mudou totalmente o assunto da lei dominical, já não sendo mais uma questão de sábado e domingo, mas uma questão de igualdade. Uhum. Basicamente, não é mais decreto dominical, né? Literalmente. Sim, Então, não é sobre domingo, sábado. E agora, o que mais? A partir dessas questões, né, do Jeff e especialmente da Tessa, a gente teve muita luz em relação a isso a partir de 2010, desde 1989, a partir de 2018 também. O que mais a gente pode dizer que a gente sabe, que a gente entende sobre o decreto dominical? O que a Gabi falou que o teste é igualdade. eu acho que também a gente já entende que não é um evento específico que vai acontecer e vai ser assim Uhum. super visível ao mundo. Isso não é um evento, não é uma lei isolada, né? Isso. Alguém mais pensa em algo? Uma coisa era que nós tínhamos a ideia de que o princípio mais importante era da liberdade, mas o mensagem mostrou que essa perda da liberdade vem porque se, se tira a igualdade. Então, al não haver igualdade, esse grupo perde liberdade. Sim. Exatamente, muito obrigada, Mati. Então a gente pode ver que o teste, até vou complementar que o teste é sobre igualdade, não só sobre igualdade, mas é igualdade como limitadora, vamos dizer assim, moderadora da liberdade. E agora que a gente sabe que não é um evento isolado, então quais temas que a gente sabe que está relacionado a isso? Da igualdade, mas como a gente consegue especificar? Os eventos externos, Isso, quais seriam? tem vários. Se quiser citar alguns, Eu não quero. tudo bem. Mas a gente pode, se alguém quiser citar algum, mas a gente sabe que são eventos relacionados à causa da igualdade como um todo, né? Mas vamos falar sobre a causa LGBT. A gente tem em relação aos direitos reprodutivos e direitos das mulheres, que envolve direitos reprodutivos e direitos humanos no geral. Quais outros assuntos a gente poderia adicionar nessa lista? Questão do aborto? Aborto, questões relacionadas a minorias em geral, né? Racismo também está envolvido nisso, faz parte, né? Desse combo, digamos assim. Assuntos relacionados à migração. E outra questão que é interessante, que a gente entende de maneira mais clara agora, é que é um teste global e não mais só nos Estados Unidos ou só no cristianismo, né? Que a gente sabe que os testes anteriores relacionados ao decreto dominical, eles eram mais locais. Agora a gente tem um teste global, então a gente tem que olhar para o mundo como um todo. A gente tem que olhar para a China, tem que olhar para a Rússia, tem que olhar para a Índia e a gente vê coisas importantes se relacionando, se levantando, acontecendo em relação a tudo isso, e coisas que têm a ver com a agitação, e esse é um ponto que a gente já sabe que já estamos em agitação. E agora, se alguém tiver mais alguma coisa para falar que tá se lembrando, mas
nos é um guia, de alguma forma, para esse decreto dominical literal, final, né, da nossa geração, na Liga Grande, o que nos guia a entender um pouco esses eventos externos, como a Rose trouxe, essas questões de como essas dinâmicas vão acontecer. O que nos ajuda a entender isso? Ninguém pensa em nada, mas a gente pode dizer que as linhas como um todo, né, metodologia que nos faz ter todo esse entendimento, mas especialmente a gente tem 2014 como modelo. Então a gente tem um decreto dominical para nós como sacerdotes, né? A TES já alinhou, acho que quase 30 assuntos, 20 e poucos assuntos num estudo que ela fez no início de 2022, falando sobre diversos assuntos que foram relacionados a esse decreto dominical dos sacerdotes, que pode não ter sido visto no momento, mas que hoje a gente entende como questões relacionadas, né, a esse período do decreto dominical, a esse marco, que não é um evento isolado, é um conjunto, né, de acontecimentos, de eventos internos e externos que vão se agitando, vão ganhando relevância. Em 2014 tem essas características e nos ajudam a entender, né, esse marco que a gente está se aproximando agora e que é o definitivo, digamos assim. Não sei se alguém tem algo a acrescentar no que nós sabemos, mas eu queria que alguém agora pensasse e pudesse, já esteve pensando, o que nós não sabemos sobre esse marco, quais as dúvidas que a gente tem. Alguém tem alguma dúvida? Acho difícil que alguém não tenha alguma dúvida, mas eu queria que a gente compartilhasse. Olha, eu estava agora pensando na questão dos netineus. Embora a gente saiba que é algo mais global, eu estava pensando nessa questão de como é que a gente associa agora a entrada dos netineus para dentro desse movimento, ou como é que a mensagem no geral, o que que a gente faz para que abranja, né, esse grupo. Isso mesmo, muito obrigada, Gabi. Isso é uma grande questão, né? Eu até estava lendo agora por isso do capítulo 38, e no capítulo 38 do Grande Conflito, que é o que fala sobre, né, o decreto dominical, enfim, sobre esse último grande chamado, que traz vários elementos, traz o elemento da agitação. E ok, a gente entende que esse livro foi escrito para outra dispensação, digamos assim, né, para a dispensação de Ellen White, mas a gente pega princípios que estão aí e consegue entender, aplicar a nossa história, né? Ver o seu cumprimento. Por exemplo, a questão da agitação, que é o que a gente sabe que está acontecendo. Uma agitação, um aumento de entendimento e de acontecimentos em relação a esses temas num nível, né, social, político, econômico, enfim. Mas ela traz outras questões também que falam em relação a Shiva Serodia e que a obra não vai terminar com menor manifestação do que aquilo que foi no Pentecoste, ou seja, que no final do mundo a manifestação seria ainda maior, e ela fala sobre isso, ela termina o capítulo falando que multidões vão entrar, ao passo que algumas pessoas vão sair, vão abandonar, né, a verdade, várias pessoas vão entrar, enfim. Então a gente se pergunta, né, até que ponto isso vai acontecer, como vai se dar, né, como essas coisas vão se traduzir na realidade. Alguém mais tem alguma dúvida? Oi, Lara. É, eu imagino que uma das coisas que nos custa entender, ou pelo menos para mim é uma pergunta que, por assim dizer, né, é de que forma isso vai realmente afetar todo mundo, né? Isso tem que ser algo que vai impactar as nossas vidas, né? Tipo, sem exceção. E, e embora que a gente entenda, né, que se trata de minorias, né, de classes sociais que já são desprivilegiados, né? Esse decreto tem um caráter universal, né? Então não é só para aqueles que já estão
desprivilegiados de alguma forma, mas é para cada pessoa, né? Justamente. Eu até estava pensando sobre isso enquanto eu pensava, né? Preparava o estudo e questionava em relação à intensidade do decreto dominical e a homogeneidade em relação a isso. Homogeneidade seria em relação a essa questão de como vai afetar todo mundo. Vai ser homogêneo? Vai ser a mesma intensidade em todos os lugares? Vai ser lugares que vai ser mais forte, outros mais fracos? Porque se a gente pensar, existem países, se a gente pensar no que aconteceu no Afeganistão ano passado com a retomada do poder pelo Talibã, a gente sabe que as mulheres entraram em um nível de opressão muito maior e muito extremo. Tiveram que parar de estudar, tiveram vários dos seus direitos que antes estavam mais garantidos, que retrocederam. Então, a gente não pode, enquanto os Estados Unidos, né, o aborto foi tirado, a gente sabe que é um direito básico, que a gente tem que lutar e que faz parte desse teste. No Afeganistão, elas perderam a oportunidade de basicamente frequentar alguns lugares sozinhas, né? Que tem toda uma série de restrições bastante extremas para uma mulher lá. Então, a gente vê que existe uma agitação aí nesses dois lugares, mas a intensidade é diferente. Eu me pergunto, será que nós aqui no Ocidente, que alguns direitos já estão mais garantidos e já parecem óbvios, será que até que ponto eles vão retroceder? Eu tenho esses questionamentos, como vai ser em relação ao mundo como um todo, né? E como que isso vai ser impactado às diferentes classes de pessoas, de diferentes países, dentro de um país, pessoas em diferentes, né, classes sociais, econômicas, acesso ao conhecimento, enfim, privilégio e todas essas questões. Então, essas são alguns questionamentos que eu também tenho. Alguém mais gostaria de comentar algum? Então tá, se alguém quiser, só abre o microfone para me interromper, mas fazendo uma revisão, a gente ao menos tem uma lista que é maior e mais considerável por enquanto do que a gente sabe, do que em relação ao que a gente não sabe. Talvez a gente, né, não lembrou também tudo que a gente não sabe, tudo que a gente sabe, mas eu queria fazer essa contraposição inicial porque eu acho importante, se aproximando desse marco, né, o marco que está à nossa frente, né, a maior parte da nossa linha já passou, em mais de uma linha, inclusive para nós como sacerdotes, da gente fazer esse alinhamento, digamos, de expectativas, alinhamento de entendimentos, porque até como o Parminder comentou num estudo que perguntam para eles como se a gente tivesse enviada para ele uma pergunta como se a gente não pudesse conhecer o decreto dominical, como se a gente tivesse, né, na cabeça daquela pessoa sem mensageiro, então a gente tivesse perdido, né, nesse questionamento, mas na verdade nós sabemos, e eu acho que faz parte a gente nos lembrar e reforçar isso, que a gente tem muito conhecimento. Desde quando esse movimento foi levantado, a gente tem entendido um pouco mais sobre o decreto dominical, especialmente a luz do amor da meia-noite, que é a luz que nos, né, guia até o final do caminho. A gente entendeu muita coisa em relação ao decreto dominical. A gente realmente teve uma luz, uma, uma guia, digamos assim, que nos permite realmente não estar em escuridão e estar entendendo o que está acontecendo nesse mundo, nesse marco, né? Que o Adventismo foi preparado para chegar nesse ponto. A gente olha para o Adventismo e vê que ele está perdido, despreparado. As únicas comprovações que eles conseguem levantar em relação ao possível decreto dominical literal, a gente sabe que são baseadas em teorias de conspiração, em fake news. Não sei quem tem familiar que é adventista e bastante, digamos, ativista, né, nessas questões. Eu tenho, às vezes, parentes que mandam mensagens em relação ou vídeos de pessoas conservadoras na igreja falando sobre o decreto dominical, agora vai dar revolução, como se fosse a revolução do milênio e a reprogramação e tudo com nova era, e eles tentam criar alguma coisa para se embasar, mas a gente sabe que sem metodologia, rejeitando essa luta que começou lá em 1989, infelizmente eles estão em trevas e muito distantes de identificar um decreto dominical. Já estamos em agitação e a Igreja Adventista está
muitas vezes lutando contra a verdade, através do posicionamento da igreja em muitos aspectos, né, tanto políticos quanto, enfim, sociais, morais, do que, na verdade, atuando como ela deveria atuar, que é estar atenta aos acontecimentos e pronta para fazer sua parte, se levantar pela verdade, que é isso que o movimento tem sido preparado. Então, essas lembranças que a gente tem do que nós sabemos, a gente já sabe muita coisa, talvez a gente não saiba tudo. E em nenhum momento da história, nem os discípulos, ninguém sabia tudo, como cada coisa iria se alinhar, como todos os propósitos de Deus iriam ser executados até o fim da história humana. Ninguém soube disso estando nessa terra. E Deus dá a porção de luz necessária para aquele período, para aquele tempo, e é importante a gente lembrar disso, segurar nas cordas, segurar naquilo que é a nossa âncora, que é essa mensagem, que é essa metodologia e a maneira como Deus tem nos criado através desses mais de 30 anos, né, como movimento adventista como um todo, mas em especial nesse movimento, e confiar nisso, que Deus nos deu muito mais do que a gente poderia imaginar, muito mais do que eu acho que a gente volta para o nosso tempo de adventismo, que a gente pode até ter sonhado que ele nos levaria a isso. Foi uma guia muito precisa e muito perfeita, né? Então a gente tem muito mais para nos orgulhar, para agradecer e para ser fiel à luz que a gente já tem do que para nos preocupar e gerar dúvidas, incertezas em relação às dúvidas que a gente ainda não sabe, mas que Deus com certeza vai, assim como já está nos guiando ao longo desse processo, né? E agora a gente vai um pouquinho para as linhas, pensar um pouco especialmente sobre este marco do decreto dominical. Eu acho que ele ficou um pouco pequeno, mas vou até uma... Primeiro que a Carla comentou quando tinha visto no chat que talvez ainda precisamos saber mais detalhes da instrumentalização da guerra cultural. Interessante, eu acho que tem bastante coisa para pensar só nessa dúvida que a gente ainda tem, né? E eu acho justamente isso muito interessante, a gente saber que a gente tem essas dúvidas e que a gente está totalmente livre e seguro dentro dessa metodologia para pensar sobre, para questionar e para também entender melhor, além de nos aprofundar mais em relação àquilo que a gente sabe. Vou tentar, para o Avelino que comentou, eu vou tentar repassar, reforçar aquilo que os pontos importantes, mas essas são as estruturas básicas que a gente tem. Eu vou me focar mais na nossa dispensação aqui a partir do decreto dominical, algumas dispensações específicas, e eu posso escrever as maiores caso seja necessário. Então, a gente tem o decreto dominical e a gente vai falar, não vai falar sobre a linha inteira, que a gente tem a linha dos 144 mil, e aqui embaixo a linha dos sacerdotes. Mas a gente vai falar especialmente, começar com a dispensação do decreto dominical até o fechamento da porta da graça. A gente sabe que as dispensações, a gente acaba dividindo elas, digamos assim, a gente tem marcos menores que fazem parte de cada dispensação. A gente consegue marcar isso. Quais são esses marcos? São dois. Aumento de conhecimento e a formalização. Obrigada. Isso, aumento de conhecimento e a formalização da mensagem. E da onde que veio essa digamos, categorização de cada dispensação com esses dois marcos que se apresentam aqui? Vocês lembram qual que é o estudo inicial que traz essa ideia para a gente? Não tenho certeza. Seria as linhas de reforma? As linhas de reforma, sim, elas todas estão divididas, mas eu acho que um estudo que fala sobre, que traz essa ideia de divisão, seria o de Boston, Concord e Exeter, que aí em todas as linhas a gente consegue, em todas as dispensações, a gente consegue identificar esse mesmo padrão. Sim, que é um padrão repetitivo. Exatamente. E alguém consegue lembrar o que é Boston, Concord e Exeter? O que acontece nesse período? São as campais que são feitas e basicamente onde uma mensagem é apresentada, ela depois aumenta e formaliza.
Muito obrigada, Gabi. Não sei se mais alguém queria comentar. Então tá. Essa estrutura ela vem da história milerita e a gente aplica com uma repetição em todas as nossas linhas. E agora falando sobre essa dispensação do decreto dominical, a gente vê que pensando, né, na história milerita, essa mensagem que foi dada foi a mensagem que em Exter, 14 e 15 de agosto, o Gabriel comentou ali que foi dada a Samuel usou exatamente, em Exter ele dá o clamor da meia-noite. 14 e 15 de agosto, né? Mas antes disso, qual que são as características do clamor da meia-noite? Queria ver que alguém. O clamor da meia-noite da história milerita, dessa campal do 14 e 15 de agosto, que Samuel vai lá e dá a mensagem. Quais as características? Clara, até onde eu lembro, né, estava sendo pregada uma mensagem que já não tinha mais poder, né, ele estava repetindo uma mensagem que eles tinham pregado até então. Foi esqueci o nome dele, outro pioneiro, que a congregação estava desanimada, né? E mesmo assim eles estavam se reunindo fielmente, estavam tentando estudar e entender o que tinha acontecido. E o que acontece com a mensagem de que Samuel não dá? Dá um novo ânimo. Justamente ela dá um novo ânimo e as pessoas saem animadas, anunciando, entendendo o significado, entendendo que, na verdade, né, Cristo era para voltar no 22 de outubro. Então, isso dá nova vida. E aí, que nesse 14 e 15 de agosto, que as pessoas entendem o que está sendo falado, o que Samuel Snow tem trazido, a importância disso e a importância de sair e de sair anunciando, né? Eis o noivo, você encontra essa ideia. Cara, vou fixar volume, exatamente isso. Mas o interessante é que em Exeter é basicamente nessa estrutura a terceira vez que Samuel Snow está dando a mesma mensagem, ou seja, em Boston, né, foi dia 21 de julho, foi a primeira vez que ele deu esse estudo. Concord, ele continua falando sobre o tema, acho que foi dia 1º de agosto, e só em Exeter que realmente existe essa grande comoção, digamos assim, que as pessoas ouvem, entendem e saem dando esse clamor de forma conjunta, mais avolumada, mais aumentada, né? E qual que é a formalização? Como isso se alinha, esse clamor da meia-noite se alinha em relação à dispensação agora do decreto dominical? Como se chama esse marco da formalização aqui nessa dispensação literal, né, entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça? Qual evento que acontece aqui? ¿Cuál es el nombre da dispensación? Não, qual evento que acontece entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, que é a formalização dessa mensagem que chega no decreto dominical? O forte clamor. Exatamente. O alto clamor. É aí que a gente sabe que, né, o decreto dominical é a descida do anjo de Apocalipse 18, e ele dá esse alto clamor, especialmente quando a mensagem é formalizada, e isso gera a comoção e todo mundo começa digamos assim, entender e assim como a gente viu na semana passada, que se torna uma mensagem inegável, que não tem mais como você fugir dela, não tem como você ignorá-la. Só que qual que é a questão que até traz para a gente nesse estudo e que é importante a gente lembrar e reforçar? Que a mensagem chega, na verdade, no decreto dominical, existe um aumento de conhecimento, como a gente colocou aqui, e ela é formalizada nessa dispensação com o clamor da meia-noite, e é aí que as pessoas
que ela realmente se vê estabelecida, se vê aumentada e se vê num volume assim, suficiente para fazer o trabalho e a obra que ela tem que realizar. No decreto dominical, a mensagem basicamente chega, a mensagem não faz todo o ruído que deveria fazer e que vai alcançar no alto clamor, quanto quando a gente olha para o marco específico do decreto dominical. Então, o que a TES defende nesse estudo, e a gente vai ver isso em outras lógicas para ver outras testemunhas, é que o decreto dominical em si, ele é um marco mais quieto, mais silencioso, se você compara com o alto clamor. Ou seja, não é que todo mundo já no decreto dominical já está conseguindo ver claramente do marco do decreto dominical. Ele se avoluma até chegar ao alto clamor. A gente consegue ver isso, se a gente for para o início da nossa linha e fizer a mesma divisão em relação às dispensações de aumento de conhecimento e formalização. Alguém lembra quais são essas datas? Depois de 89? Noventa e 96. Isso, 91, 96. E o que acontece? Então, esse aumento de conhecimento. E o que acontece em 1996? Revista do Tempo do Fim. Exatamente. Então, a gente consegue ver que aqui vem uma mensagem, Jeff começa a entender a metodologia, começa nesse período a estudar Daniel 11, 40 e 45, mas só é formalizado, só começa a estar claro e marcado que existe uma mensagem, que existe uma metodologia que levou ao entendimento da verdade dessa maneira, com a publicação da revista Tempo do Fim no ano de 1996. Ou seja, a gente consegue ver que a mensagem pode chegar, mas ela não tem a mesma força que ela vai ter em 96, quando ocorre a formalização. Então, ela chega no momento, mas ela cresce no momento de conhecimento e ela vai ser realmente estabelecida, visível e aumentada o suficiente só quando houve a formalização. Não sei se tem alguém com o microfone aberto que gostaria de falar. Se quiser, pode só falar. Mas, voltando para a linha milerita aqui, a gente pode ter o exemplo da dispensação entre 1798 e a dispensação de 1840. Alguém saberia dizer para a gente qual é o aumento de conhecimento e a formalização dessas... Miller começa a estudar? Isso. Miller começa a estudar em 1818 e a próxima? Ele sai para levar essa mensagem. Exatamente. A formalização em 1833. Então, aqui a gente consegue ver nessa linha muito claramente essa dinâmica. Porque em 1798, acho que em 1818, Miller quando ele começa a verdadeiramente estudar, pega, né, a Bíblia, pega a concordância e começa a entender. Em 1798, Miller nem pensava nessas coisas, não vamos dizer assim, acho que ele era bem jovem ainda, tinha 16 anos, se não me engano. Então, a mensagem chega, a mensagem é descelada. Só a partir daí, e o livro de Daniel poderia ser entendido, né? Mas só em 1818 começa a haver um aumento de conhecimento por parte de Miller, né? 16, na verdade, até 18, quando ele termina o estudo dele e tal. E entende que Cristo vai voltar. Mas em 1833 é quando ele vai realmente formaliza essa mensagem e vai dar esse clamor, digamos assim, para as igrejas. Ele começa a pregar e começa a fazer essa obra. Então a gente vê claramente, quando a mensagem chega, ela ainda chega quieta, ela ainda chega silenciosa, mas ela vai se desenvolvendo, vai havendo aumento de conhecimento, e é no marco da formalização, quando ela realmente é notória, quando ela realmente consegue ter um impacto no seu máximo nível, do decreto dominical, seja a nível mundial,
e cada uma das dispensações no impacto, né, que essa obra estava feita para causar. E agora a gente vai para a nossa linha dos sacerdotes. Faltam 3 marcos aqui. Eu já vou colocar. Então a gente tem 89, 11 de setembro, né, 2001. E aí a gente tem 2014, 2019 e 2021. 2014, que marco é para nós como sacerdotes? A lei dominical. Exatamente, decreto dominical. Então, eu vou fazer essa dispensação aqui maior. Alguém lembra quais são os anos que são entre 2016 e 2019 que a gente pode ver como aumento de conhecimento e formalização? 2016 era da Apis Bull. 2016 é o primeiro ano do aumento de conhecimento, mas que o Apis Bull ficou em 2020. Atos 27. Na verdade, a gente está na linha de 2016, que a tese ainda não tinha chegado, até 2019. A gente está falando só sobre essa dispensação que é entre o decreto dominical e fechamento da porta da graça, né? Entre aspas, digamos assim, em aplicação para nós como sacerdotes. Então, a gente ainda não chegou em Apis Bull, no Toruato, que é 2020, e Atos 27, a gente pode colocar aqui como 2018, pelo amor da meia-noite, né? E 2016 como 16. Então tá. Então, essa dispensação, se vocês não estiverem entendendo, podem perguntar, que eu repito, falo de uma outra maneira. A dispensação do decreto dominical para nós sacerdotes. A gente sabe que o decreto dominical é representado por 2014 e o fechamento da porta da graça, né, nessa dispensação, em aplicação, seria 2019. Nesse período também existe um aumento de conhecimento e uma formalização. Esse aumento de conhecimento a gente tem como 2016 e a formalização a gente tem como 2018. Então, a gente vai ver como se dá isso, primeiro internamente, depois externamente. Como que a gente vê isso internamente? Alguém tem alguma ideia, sugestão, alguma lembrança? Pode ser só de um marco, não precisa falar de tudo. 2014, por que 2014 é o decreto dominical? Em 2014 é o decreto dominical porque o Parmênides lá na dispensação anterior, em 2012, ele prediz, encontra lá, estudando 2520, faz uma predição de tempo de que 2014 vai ser o decreto dominical. Mas alguém internamente, em 2014, vê o decreto dominical acontecendo, alguém entende, alguém se impacta, existe um movimento, muito pelo contrário, o Parmênides foi desacreditado pela maior parte do movimento. Mas aí começa a haver um aumento de conhecimento. O que acontece de relevante para o nosso movimento em 2016? Atos 27. 2016. Atos 27 vai 2018. Antes, Acho que 2016, é. O quê? Eu acho que Atos 27 é 2016. Ela começa a estudar. Sim, pode ser que ela comece a estudar, acho que faz parte, mas eu coloco também que esse é o ano que o Parmênides Parmida foi ungido. Exatamente, o Parmênides é ungido, ele é... Como que é a palavra? Bíblica. Ancião, ele é ordenado ancião em 2016 e ele começa a ter mais espaço, mais notoriedade, né? mais lugar de fala dentro do movimento. Sabendo que o Parminder é a pessoa que ele encontrou em 2014 estudando através da metodologia, ou seja, ele é muito fiel à metodologia e começa de alguma forma a chamar o movimento para retomar a metodologia, porque a gente, apesar de clamar que está usando linha sobre linha, a gente sabe que quem viveu essa história, né, a gente não usava da maneira mais devida ou realmente fiel com o passar dos anos com o Jeff. E o Parminder, ele como que traz
um chamado e reforça a importância da metodologia, nos ensina muita coisa sobre isso. E aí é levantado em 2016. A gente pode falar que a tese começou a estudar em 2016 e através dessa metodologia que foi também reforçada por Parminder, né, que foi a mesma pessoa que deu a data de teoria dominical, que foi desacreditada, mas enfim, ele vai ganhando espaço. E aí é em 2018 que a gente tem a formalização e a gente consegue, a gente, né, ver aqui o clamor da meia-noite, com a mensagem da tese, e aquilo que, de alguma forma, foi preparado, um terreno que foi preparado em 2014, foi ganhando espaço em 2016 e em 2018, ela apresenta, com essa metodologia, mesma metodologia, Atos 27, tudo que vem a seguir, e a gente sabe que temos um fechamento da porta da graça, assim como, né, o teste sempre termina nas dispensações assim, a gente pode ver que o teste termina em 1840, porque quem acreditou na metodologia de Mir, que um dia equivale a um ano, acredita nessa mensagem e acredita na mensagem de 1840 de que o Império Otomano vai se submeter, vai perder poder. Né? Esse é o quinto ar? O sexto ar? É o sexto ar? O segundo ar. Segundo ar e a... Qual trombeta? A sexta trombeta, gente. Tenho que passar esse estudo, mas enfim. Então a gente sabe que esse é um teste que você vai acreditar que isso vai acontecer, porque você acredita no princípio judiano, porque você confia nessa história que começou, foi entregue aqui essa mensagem. Cresceu até que Miller estuda esse tema e começa a pregar, é formalizado em 1833. Se você crê, você vai acreditar que em 1840 essa mensagem vai ser cumprida de acordo com o princípio de ano. E isso é para a gente aqui. Esse caminho é estabelecido, é uma mensagem da 2014 que vai vir no decreto dominical. E essa mensagem vai se desenvolvendo, chega no ápice em 2018. E quem acreditou nisso, quando em 2019 a tese vem com a mensagem de igualdade, pelas linhas, pela metodologia, assim como ela deu no clamor da meia-noite, vai estar seguro nesse teste, vai estar pelo lado da verdade. E quem tem dificuldade desde o início, não aceitou direito que aqui era o decreto dominical, tem dificuldade de aceitar, digamos assim, a ênfase que o Parminder dá em metodologia, como ele dá, tem suas dúvidas em relação à mensagem da tese do clamor da meia-noite, não vai ficar no lado certo no teste final, né? Então, esse é um processo que a gente precisa, digamos assim, entender que numa dispensação, o primeiro marco nunca é o marco mais relevante se a gente olhar em comparação com a formalização. Não diria nem relevante, mas o marco mais visível, mais notório. Todos são muito importantes, têm uma relevância, digamos assim, proporcional, porque um leva ao outro, né? Assim, não pode existir outro. Mas aquilo que pode ser visto, pode ser falado, que, né? Acho que a maioria de nós estava aqui no movimento de 2018. Aquilo que realmente gera um avivamento, gera uma mensagem forte a ser proclamada e que gera muito ruído é a formalização. Isso no meio interno, e até também coloca que nos eventos externos isso também aconteceu. Que em 2014 a gente vê uma mudança no Partido Republicano, em que ele se torna mais extremista. Isso pode ser visto, por exemplo, quando eles impedem Obama de nomear um juiz para a Corte Suprema, né, para o Judiciário. Então a gente consegue ver essa pequena mudança que está ocorrendo ali nos republicanos, mas é uma coisa que gera talvez muito alarde e não é muito ruidosa amplamente. Em 2016, a gente tem Trump como candidato. É um candidato extremamente extremo. Tem pessoas que se alarmam, que se preocupam, mas tem outras que falam, não, ele só está querendo correr pelo cargo da presidência, deixa ele ter essa oportunidade, somos uma democracia, deixa ele dizer a que veio, digamos assim, né? Então, não, apesar de estar crescendo esse entendimento de que os republicanos eles estão indo para uma vertente mais extrema, quando eles colocam a figura de Trump, que é essa figura extrema em muitos aspectos,
ainda assim tá tendo esse aumento de conhecimento, mas ainda assim é uma coisa que tem pessoas que colocam, digamos, panos quentes, que acham que deve se dar essa oportunidade, que não tem por que se preocupar tanto, ele nem fez nada de tão ruim ainda. Em 2018, quando ele já está no poder, quando ele já ganhou, a gente começa a ver que isso é mais claro, que ele realmente representa um perigo para a nação. Então a gente vê que, de alguma forma, acontece uma formalização aí, e eu acho interessante que em 2018 os democratas ganharam a maioria na casa e já começaram em 2018 a fazer digamos assim, uma movimentação pelo impeachment do Trump, para tentar impeachment ele, seja por rumores de corrupção, de abuso de poder, ou seja, já começa a tentar se organizar agora como uma maioria. Então já é uma coisa mais clara que tem algo errado com esse presidente, que ele não é uma pessoa normal, que ele é uma ameaça à democracia. E começa a acontecer uma movimentação em relação a isso. Só em 2019 que eles conseguem realmente fazer o impeachment, né? Que nesse momento a gente tem uma divisão bem clara de quem está contra de quem está a favor. Tem também uma ação bem clara, né? Quando ele liga para o presidente da Ucrânia para investigar Joe Biden. Mas nesse período o teste já está definido, já está. As decisões já estão tomadas. Quem estava aqui em 2014 feliz de alguma forma com o extremismo que estava caminhando o Partido Republicano, feliz quando eles impedem Obama de colocar um juiz democrata moderado. Quem não via muito problema com a ascensão de Trump e seguiu defendendo ele, mesmo quando ele continuou defendendo suas posições extremistas e antidemocratas, em 2019 vai defender ele, independentemente do que está acontecendo. Sabe que é isso que acontece com boa parte do Partido Republicano e da população mesmo, que continua defendendo Trump, mesmo que ele, com todas as demonstrações de abuso de poder e tudo mais. Então, a gente consegue fazer essa comparação bem clara, digamos aqui, e entender que tanto o interno quanto o externo existe esse mesmo padrão, né? De que chega uma mensagem, essa mensagem se desenvolve até um momento de conhecimento e é na formalização que ela realmente ganha notoriedade, ganha espaço e se desenvolve, né? Aí que acontece um clamor da meia-noite ou um alto clamor. Na nossa história é o alto clamor que vai acontecer. E eu acho interessante a gente ter essa perspectiva, que não é nada novo, não é nada, acho que fora do comum, mas sabendo que a gente está se aproximando do decreto dominical. E em algum momento nós vamos estar no decreto dominical e as nossas expectativas, por isso eu também preciso a gente falar com o que a gente sabe, as dúvidas que a gente tem, as nossas expectativas podem ainda, de alguma forma, estar mais na mentalidade adventista, de que o decreto dominical vai ser, por si só, o marco em si vai ser algo tremendo e com muita atenção midiática, que todo mundo vai estar falando, vai estar pensando sobre aquilo, quando, na verdade, quando a mensagem é dada do decreto dominical, tanto a mensagem interna quanto os eventos externos, existe, claro, uma agitação, já estamos numa agitação, existe um certo nível de comoção, mas ele é pequeno, quieto e silencioso comparado ao alto clamor. Então, quando a Tess traz esse estudo, ela fala sobre que não é só um padrão, mas ele é uma importância de mudança de mentalidade. Então, a gente enfrentando e nos aproximando do decreto dominical, a gente não pode ir com a expectativa de que já comece sendo algo extremamente ruidoso, que todo mundo perceba, que todo mundo já note, né? Que como o texto... Eu até tenho ele aqui, deixa eu ver. O texto fala que o texto que a Ellen White fala sobre a agitação, que está no Grande Conflito 605.3, que diz ao ser a questão da obrigatoriedade da observação do domingo amplamente agitada, né? A gente sabe a questão do dever dominical, enfim, o tema que seja, vê se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Ou seja, a gente sabe que a gente está na agitação. O decreto dominical, eu diria que é até uma continuação da agitação, e quando a terceira mensagem vai produzir o efeito que antes não seria
possível produzir vai ser no alto clamor. Aí é o período onde esse tema não vai poder ser duvidado, não vai poder ser descrito, porque ele vai estar muito claro, muito notório, né, muito inchado, digamos assim, para que as pessoas ignorem ou digam que não é real. Então, esse texto, eu acho que ele se cumpre de maneira mais clara no aumento, no alto clamor, que é aí que verdadeiramente esse teste vai estar claro e exposto a todo mundo. Então, conhecer esse tema porque eu acho que é algo que a gente tem que pensar, a gente tem que ter em mente, alinhar nossas expectativas com aquilo que a metodologia nos apresenta, nos reforça, ter isso em mente, né? Claro, nós vamos estar atentos e buscar entender qual que é né, como isso está se desenrolando no mundo, não tem como a gente não fazer, nós não estamos atualmente agora no mercado dominical, estamos na agitação, mas a gente já busca entender como essas dinâmicas estão se dando ao redor do mundo, e a gente tem que continuar assim, mas saber que esse auge vai acontecer no alto clamor, e é aí que realmente o mundo todo não vai ter para onde correr, digamos assim, e vai ter como negar essa nossa crença e certeza, né, de que a gente está num teste em relação à igualdade, que as minorias estão sendo ameaçadas e que a gente e que o mundo realmente, né, está em perigo em relação a esses temas. Gente, seria isso. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para a gente finalizar. Se não, a gente pode terminar então com uma oração. Deus de amor, a gente sabe que está muito perto a grande prova, que nós fomos preparados tanto individualmente quanto grupo por centenas de anos, a gente pode dizer, se a gente fala da Igreja Adventista, e a gente agradece porque tu nos tem guiado para entender verdadeiramente como isso vai acontecer. Que a gente não coloque as nossas expectativas, os nossos anseios e temores acima da tua palavra, da tua revelação. Que a gente possa demonstrar gratidão por tanta luz que tu tem nos revelado de maneira tão clara, até em pequenos detalhes, para que a gente tenha toda a informação e conhecimento que a gente precisa para sermos achados fiéis, desde já, mas também durante todo esse período de fazer a obra que tu nos tem designado para fazer. Abençoa agora o nosso próximo estudo e o restante desse sábado. É isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.